Meu nome é Caitlin. Tenho 35 anos e sou mãe solteira da minha incrível filha de 8 anos, Madison. Nunca imaginei que o casamento do meu irmão seria o evento que destruiria a nossa fachada familiar. Quando Madison encontrou aquele cartão, com um rótulo filha falsa onde deveria estar o nome dela, vi seu mundinho desmoronar diante dos meus olhos. As palavras que meu irmão Eric disse em seguida me cortaram mais fundo do que qualquer faca. Bem, é verdade. Ela não é realmente da família. Antes de contar o que aconteceu no casamento do meu irmão e que mudou tudo, me diga de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição. Acredite, o que eu fiz a seguir fará você entender porque família nem sempre é uma questão de sangue. Quando criança, eu sempre fui o rebelde da nossa família suburbana perfeita de Boston. Meus pais tinham grandes expectativas para mim e para meu irmão mais novo, Eric, mas reagimos a essas expectativas de maneiras diferentes. Canalizei minha energia para o balé, tornando-me bastante talentosa na adolescência. A dança era minha fuga, minha paixão, meu futuro. Fui até aceita em um prestigiado programa de dança em Nova York, para grande orgulho conflituoso dos meus pais, que sempre quiseram que eu seguisse algo mais prático. Mas a vida tinha outros planos. Aos 19 anos, durante o que deveria ter sido minha apresentação de destaque, sofri uma lesão no joelho que encerrou minha carreira. 3 cirurgias depois, tive que aceitar que meu sonho de me tornar uma bailarina profissional havia acabado. Meus pais, especialmente minha mãe, mal conseguiram esconder o alívio. Agora você pode ir para a faculdade como uma pessoa normal, disse ela, sem entender como aquelas palavras destruíam o que restava do meu espírito. Eric, 3 anos mais novo que eu, sempre foi o menino de ouro. Ele fazia tudo certo, notas perfeitas, cursou administração em Harvard, casou-se com sua namorada da faculdade, Natalie, e ingressou em uma prestigiosa empresa financeira em Boston. Meus pais se orgulhavam de cada conquista dele, deixando bem claro quem havia escolhido o caminho certo na vida. Depois que minha carreira na dança terminou, me mudei para Chicago para começar do zero. Me formei em design gráfico, construí um modesto negócio freelancer e criei uma vida da qual me orgulhava. Mas ainda faltava algo. Sempre soube que queria ser mãe. Mas aos 26 anos, após uma série de exames médicos, recebi uma notícia devastadora. Devido a complicações da minha lesão na dança e às cirurgias subsequentes, eu nunca conseguiria ter um filho. No dia em que descobri minha infertilidade, liguei para minha mãe, na esperança de consolo. Em vez disso, ela suspirou profundamente e disse: "É isso que acontece quando você força demais o seu corpo com essa dança." Nenhuma simpatia, nenhum apoio, apenas mais um lembrete dos meus supostos fracassos. Um ano depois, contra a vontade da minha família, tomei a decisão mais importante da minha vida: adotei Madison, uma linda menina de 7 meses com olhos curiosos e um sorriso que iluminava o quarto mais escuro. No momento em que a assistente social a colocou em meus braços, eu soube que ela era minha não por sangue, mas por um vínculo muito mais poderoso: escolha e amor. Meus pais não ficaram nada felizes. "Você nem é casado", reclamou minha mãe durante um dos nossos telefonemas cada vez mais raros. "Como você vai criar uma filha sozinha, e um bebê adotado? Você não sabe que tipo de problemas ela pode ter." Madison era perfeita em todos os sentidos. À medida que crescia, sua personalidade florescia. Ela era atenciosa e criativa, com um talento para a arte que impressionava seus professores. Sua cor favorita era roxo, e ela fazia questão de ter roxo em algum lugar de sua roupa todos os dias. Ela adorava ler, construir mundos elaborados com seus brinquedos e fazer perguntas sobre tudo, tantas perguntas que às vezes eu brincava perguntando se ela estava se preparando para escrever uma enciclopédia. Nossa vida juntos em nosso aconchegante apartamento de 2 quartos em Chicago era simples, mas cheia de amor. Tínhamos nossa rotina matinal: tomar café da manhã juntos enquanto eu atestava sobre soletração de palavras, depois caminhar de mãos dadas até a escola dela antes de ir para o meu escritório compartilhado. As noites eram dedicadas à lição de casa, aos projetos de arte espalhados pela mesa de jantar e às histórias de ninar, nas quais Madison frequentemente ajudava, acrescentando suas próprias reviravoltas à trama. Ser mãe solteira nem sempre foi fácil. Houve noites em que eu desabava na cama, exausta de conciliar prazos com clientes e responsabilidades parentais. Houve momentos em que desejei um parceiro para compartilhar os desafios e as alegrias.
Mas sempre que Madison colocava os braços em volta do meu pescoço e sussurrava, "Você é a melhor mãe de todas", eu sabia que tinha feito a escolha certa. Meu relacionamento com a família tornou-se cada vez mais distante. Trocávamos cartões de Natal obrigatórios e tínhamos conversas telefônicas ocasionais e tensas. Meus pais me visitaram apenas uma vez depois da adoção de Madison, passando mais tempo comentando sobre meu apartamento apertado do que conhecendo a neta. Eric estava ocupado demais subindo na hierarquia corporativa para manter mais do que um contato superficial. Madison sabia que era adotada. Eu acreditei na honestidade desde o início, explicando de forma adequada a idade que ela havia crescido na barriga de outra mulher. Mas, no meu coração, celebrávamos o dia da família Andela, o aniversário da sua adoção, todos os anos com cupcakes e um passeio especial. Ela parecia contente com a nossa pequena família de dois, embora às vezes perguntasse sobre meus pais ou o tio Eric, perguntando-se por que eles raramente ligavam ou visitavam. Eles moram longe, eu explicava, omitindo a dolorosa verdade de que eles tinham escolhido manter distância, mas eles te amam do jeito deles. Eu não tinha certeza se a última parte era verdade, mas eu queria protegê-la da rejeição. Mal sabia eu que a bolha protetora que eu havia criado logo seria quebrada da maneira mais cruel. O convite chegou numa terça-feira no início de abril, um elegante envelope creme com relevo dourado. Eric e Natalie finalmente se casariam após um noivado de 5 anos. A cerimônia aconteceria em um resort exclusivo à beira-mar perto de Cape Cod em junho, a apenas 2 meses de distância. Fiquei na cozinha, com o café esfriando na caneca, olhando fixamente para o convite. Parte de mim queria jogá-lo direto na lixeira de reciclagem. A última vez que vi minha família reunida foi no aniversário de 60 anos do meu pai, 3 anos atrás, um fim de semana desconfortável de sorrisos forçados e críticas veladas sobre minhas escolhas de vida. Madison entrou correndo na cozinha, com a mochila nas costas, pronta para a escola. "O que é isso, mãe?", perguntou ela, olhando para o envelope chique. "Seu tio Eric vai se casar", respondi, tentando soar neutra. Seus olhos se arregalaram de entusiasmo. "Um casamento? Podemos ir?" "Nunca fui a um casamento antes." "Posso usar um vestido bonito?" As perguntas saíram aos borbotões, e seu entusiasmo me fez reconsiderar imediatamente minha relutância inicial. "Não sei, querida." "É em Massachusetts, e é durante o período escolar", respondi hesitante, sem estar pronta para tomar uma decisão. "Por favor, mãe. Quero conhecer o tio Eric, a vovó e o vovô. Você sempre parece triste quando fala deles." A perspicácia dela me pegou de surpresa. Naquela noite, depois que Madison foi dormir, meu telefone tocou. Era minha mãe, uma ocorrência rara que me deixou imediatamente nervosa. "Caitlin, você recebeu o convite?" Ela não se preocupou com gentilezas. "Sim, chegou hoje", respondi. "Bem, você vem?" "O Eric me pediu especificamente para ligar e garantir que você leve a Madison. Ele quer a família toda lá." O tom dela sugeria que era mais obrigação do que desejo genuíno. "Não tenho certeza, mãe. É uma longa viagem, e Madison perderia a escola." Ela me interrompeu. "Este é o casamento do seu irmão, Caitlin. A família deve estar presente em eventos importantes, mesmo que você tenha escolhido se distanciar de nós." Reprimi uma resposta ríspida sobre quem realmente havia feito o distanciamento. "Vou pensar a respeito", prometi. "Seu pai e eu estamos ficando mais velhos. Não sabemos quantas outras reuniões familiares teremos juntos." A viagem de culpa foi habilmente conduzida, como sempre. Depois de desligar, liguei para minha melhor amiga, Jéssica, que tinha sido meu porto seguro durante o processo de adoção e conhecia a dinâmica complexa da minha família. "De repente, eles estão agindo como se quisessem a Madison lá." "Isso é novidade", comentou ela, cética. "Minha mãe fez parecer que o Eric pediu especificamente a presença dela." "Talvez as coisas estejam mudando", eu disse, sem acreditar muito. "Ou talvez eles simplesmente não queiram explicar sua ausência para a família e os amigos", retrucou Jéssica. "Só tome cuidado, Kate. Não quero que nenhuma de vocês se machuque." Apesar dos avisos de Jéssica, nos dias seguintes, comecei a me acostumar com a ideia. Talvez este casamento pudesse ser um novo começo.
Talvez ver Madison pessoalmente, esta criança brilhante e amorosa que prosperava apesar das previsões sombrias, finalmente os fizesse aceitá-la como família. O momento decisivo chegou quando Madison e eu estávamos jantando, e ela perguntou novamente sobre o casamento. Haverá bolo e dança? Sim, para os dois, sorri. Posso usar um vestido roxo? Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Como eu poderia negar a ela essa experiência? Como eu poderia negar a ela a chance de conhecer sua família extensa, por mais imperfeita que fosse? Percebi que não queria ser a barreira entre Madison e possíveis relacionamentos com seus avós e tio. Sim, podemos ir às compras para encontrar o vestido roxo perfeito neste fim de semana, disse a ela, com a decisão tomada. No dia seguinte, enviei nossa confirmação de presença, reservei as passagens aéreas e um quarto de hotel perto do local do casamento. Depois, Madison e eu fomos às compras para encontrar as roupas perfeitas. Encontramos o vestido dos sonhos dela na terceira loja, um lindo vestido lilás com faixa de cetim e brilhos sutis que refletiam a luz quando ela girava, e ela girou, ali mesmo no provador, com uma alegria contagiante. Para mim, escolhi um vestido azul marinho simples, mas elegante, conservador o suficiente para agradar minha mãe, mas ainda refletindo meu estilo. Eu queria parecer confiante, bem-sucedida, sem me deixar afetar pelo julgamento deles. Nas semanas que antecederam o casamento, criei um presente especial para o casal, um álbum de fotos feito à mão, registrando a vida de Eric, desde a infância até a faculdade, incluindo algumas fotos raras que guardei da nossa juventude. Foi tanto um sinal de paz quanto um lembrete de que, apesar de tudo, compartilhávamos uma história. Na noite anterior ao nosso voo para Boston, Jéssica veio jantar e dar uma pequena pulseira para Madison como presente de viagem. Lembre-se, ela me disse ao partir, que você construiu uma vida incrível aqui. Não deixe que eles façam você se sentir diferente. No avião, Madison mal conseguia conter a empolgação, tagarelando sobre conhecer os avós e o tio pessoalmente pela primeira vez na sua memória. Sorri e me envolvi com seu entusiasmo, enquanto me preparava mentalmente para o que viria pela frente. Eu estava fazendo isso por ela, lembrei a mim mesma, para lhe dar uma chance de ter um círculo familiar mais amplo, algo que toda criança merece. Enquanto nosso avião pousava em direção a Boston, apertei a mão de Madison. Pronta para uma aventura? Perguntei. Pronta, ela sorriu, felizmente alheia ao campo minado emocional em que estávamos prestes a entrar. Chegamos ao hotel à beira-mar na tarde de quinta-feira, 2 dias antes do casamento no sábado. O resort era de tirar o fôlego, jardins amplos, acesso privativo à praia e vistas para o Atlântico que faziam até o cansaço da viagem desaparecer. Madison pressionou o rosto contra a janela do táxi, absorvendo o luxo com os olhos arregalados. É aqui que as princesas ficam, sussurrou ela, e eu ri, esquecendo momentaneamente da minha ansiedade. Aquela sensação de leveza desapareceu no momento em que entramos no saguão do hotel e vimos minha mãe parada ali, perfeitamente vestida em um terninho caro, com a postura rígida ao nos ver. Caitlin, disse ela, beijando minha bochecha no ar. Seu olhar caiu para Madison, que estava meio escondida atrás de mim. E Madison, nossa, você cresceu. A observação foi clínica, desprovida do carinho que se esperaria de uma avó. Madison, sempre educada, deu um passo à frente e estendeu a mão. Que bom te ver de novo, vovó. Gostei do seu colar. Minha mãe pareceu momentaneamente surpresa com a postura de Madison. Ela tocou distraidamente o colar de pérolas em seu pescoço. Obrigada. Era da minha mãe? Um lampejo de algo, talvez interesse genuíno, cruzou seu rosto antes que ela retornasse ao seu comportamento prático. Todos vão se reunir para um jantar cedo na sala de jantar privativa às 18 horas. Não se atrase. Depois de fazer o check-in no quarto e nos refrescarmos, Madison e eu fomos para o restaurante. A sala privativa já estava cheia de familiares, alguns que eu não via há anos. Eric estava no centro com Natalie, recebendo os parabéns e apresentando-a a parentes distantes. Meu irmão envelhecera bem, parecendo um executivo financeiro de sucesso em seu terno sob medida. Quando nos viu, um sorriso genuíno iluminou seu rosto brevemente, antes de ser substituído por algo mais comedido quando Natalie sussurrou algo em seu ouvido. Mana, você conseguiu? Eric se aproximou e me deu um abraço rápido, um tanto rígido. Então, agachou-se até ficar na altura de Madison. E você deve ser Madison. Eu sou seu tio Eric.
Madison assentiu timidamente. Parabéns pelo casamento. Obrigado, respondeu ele, aparentemente sem saber como interagir com uma criança de 8 anos. Natalie e eu estamos felizes que vocês dois puderam vir. Mas seus olhos se voltaram nervosamente para a noiva, que observava a nossa interação com uma expressão indecifrável. O jantar foi um campo minado de momentos desconfortáveis. Estávamos sentados à mesa com meus pais e uma tia idosa que não parava de olhar para Madison e perguntar em voz alta: de quem é essa filha mesmo? Toda vez, minha mãe respondia com ênfase: ela é filha adotiva da Caitlin, certificando-se de que todos ao redor entendessem que Madison não tinha nenhuma ligação biológica com a família. No meio da refeição, a mãe de Natalie, uma mulher de feições marcantes e um sorriso artificialmente tenso, inclinou-se para mim. Foi tão generoso da sua parte adotar. Nem todo mundo poderia adotar o filho de outra pessoa desse jeito. O tom dela fez parecer que eu tinha acolhido um cachorro de rua, não me tornado mãe. Forcei um sorriso. Madison não é alguém que eu acolhi. Ela é minha filha. Claro, claro, ela respondeu, com desdém. Mas você sabe o que quero dizer. A maternidade de verdade, a maternidade biológica, é um vínculo completamente diferente. Senti Madison enrijecer ao meu lado e percebi que ela estava ouvindo. Coloquei a mão protetoramente em seu ombro e mudei de assunto, perguntando sobre os detalhes do casamento. Depois do jantar, os convidados se reuniram em uma sala separada para o ensaio. Madison e eu não estávamos presentes, então fomos até a praia. Ela tirou os sapatos e correu pela praia, momentaneamente livre da tensão da noite. Mãe, por que a vovó fica dizendo que sou adotada quando me apresenta? Perguntou Madison enquanto estávamos sentados na areia, observando as ondas. Pensei em amenizar a situação, mas decidi ser honesta. Algumas pessoas acham que família é só compartilhar o mesmo sangue. A vovó é uma dessas pessoas. Mas isso não a torna certa. O tio Eric parece ser legal, ela disse, enterrando os dedos dos pés na areia fria. Ele é legal, concordei, lembrando-me do irmão que um dia me defendeu dos valentões da vizinhança e me ajudou a praticar balé no nosso quintal. Costumávamos ser muito próximos. A vida simplesmente nos levou para direções diferentes. Quando voltamos para o hotel, encontramos minha mãe no corredor, conversando com os pais de Natalie. A conversa deles parou abruptamente quando nos viram. Caitlin, uma palavrinha. Minha mãe me puxou de lado enquanto Madison esperava perto do elevador. Amanhã, durante o almoço nupcial, Madison precisará ficar com vocês. O evento é apenas para familiares próximos. Madison é parente próximo, retruquei, mantendo a voz baixa, mas firme. Minha mãe suspirou dramaticamente. Você sabe o que quero dizer. Natalie tem ideias específicas sobre o casamento dela, e precisamos respeitar isso. Isso inclui tratar minha filha como se ela não pertencesse àquele lugar? Eu podia sentir minha raiva aumentando. Não faça cena, Caitlin. Nem tudo gira em torno de você e da sua situação. Com isso, ela se juntou aos outros, me deixando furioso. De volta ao nosso quarto, ajudei Madison a se preparar para dormir, com a mente a mil. Eu já conseguia perceber que aquele fim de semana seria mais difícil do que eu esperava. Enquanto Madison escovava os dentes, liguei para Jéssica. Eles estão agindo como se ela fosse invisível, sussurrei ao telefone, entrando na nossa pequena sacada para que Madison não ouvisse, ou pior, como se ela fosse algum tipo de intrusa. Você está surpresa? Perguntou Jéssica gentilmente. Venha para casa, Kate. Você não precisa se submeter nem a Madison a isso. Observei pela porta da sacada enquanto Madison saía do banheiro com seu pijama favorito, arrumando cuidadosamente seus bichinhos de pelúcia na cama do hotel. Não posso, respondi. Ela está tão animada com o casamento. E talvez eu ainda esteja torcendo para que eles vejam o que eu vejo quando olham para ela. Depois de desligar, voltei para Madison e li sua história favorita. Enquanto ela adormecia, acariciei seus cabelos e fiz uma promessa silenciosa de que a protegeria de toda a dor possível enquanto estivéssemos ali. Mas, no fundo, eu temia que essa fosse uma promessa que eu talvez não conseguisse cumprir. A manhã do casamento amanheceu brilhante e clara, o tipo de dia perfeito de junho com que os fotógrafos de casamento sonham.
Madison acordou com uma empolgação contagiante, perguntando imediatamente quando poderia colocar seu vestido roxo. Só mais tarde, querida. A cerimônia só é às 15 horas, lembrei-a, pedindo café da manhã no quarto para evitar outra refeição familiar tensa. Enquanto comíamos, Madison tagarelava sobre o dia que nos esperava. Você acha que vai ter outras crianças no casamento? E se me pedirem para pegar as flores? É a noiva ou as crianças? Esqueci. O entusiasmo dela era reconfortante e preocupante ao mesmo tempo. Eu não queria que suas esperanças de um dia mágico fossem destruídas pela realidade de como alguns familiares haviam. Mas escondi minhas preocupações atrás de um sorriso encorajador, respondendo às suas perguntas e ajudando-a a arrumar o cabelo de uma forma especial para a ocasião. Às 13h30, Madison rodou em seu vestido lilás, admirando seu reflexo no espelho. Pareço que pertenço à família agora? Perguntou ela inocentemente. A pergunta me pegou de surpresa, revelando o quanto ela já havia internalizado as mensagens sutis e não tão sutis de exclusão. Você sempre pertenceu à nossa família, assegurei-lhe, ajoelhando-me ao seu lado. Nenhum vestido pode tornar isso mais ou menos verdade. Ela assentiu, mas percebi que não estava totalmente convencida. Depois de uma última verificação da nossa aparência, descemos para o jardim do resort, onde a cerimônia aconteceria. O local era deslumbrante, cadeiras brancas dispostas em gramados bem cuidados com vista para o oceano, um elegante arco floral onde Eric e Natalie trocariam votos e fitas delicadas adornando o corredor. Os convidados já estavam se acomodando, muitos parando para se cumprimentar com a animada conversa de quem se reencontra após longas ausências. Alguns dos meus primos acenaram para nós, com expressões curiosas enquanto observavam Madison. Guiei-a até a seção reservada para a família mais próxima. Mas antes que pudéssemos nos sentar, minha mãe nos interceptou. Caitlin, você fica na terceira fileira à direita, ela instruiu, olhando incisivamente apenas para mim. E a Madison? Perguntei, já desconfiando da resposta. Minha mãe olhou ao redor como se procurasse uma solução para um problema inesperado. Bem, acho que ela pode sentar com você. Só que não planejamos assentos extras na sessão familiar. Mordi a língua para não criar uma cena antes da cerimônia. Vamos encontrar lugares juntos, disse eu com firmeza, pegando a mão de Madison e indo em direção à área designada. A cerimônia em si foi previsivelmente perfeita. Natalie estava radiante em um vestido de grife. Eric estava lindo e genuinamente feliz, e seus votos foram pessoais e de bom gosto, sem serem excessivamente sentimentais. Madison observava com atenção absorta, ocasionalmente apertando minha mão em momentos particularmente românticos. Enquanto caminhávamos do jardim para o salão de recepção, me permiti ter esperança de que talvez o pior do constrangimento já tivesse passado. O cenário era magnífico, lustres de cristal, mesas adornadas com centros de mesa florais elaborados e janelas do chão ao teto com vista para o mar. Um quarteto de cordas tocava suavemente enquanto os convidados encontravam suas mesas. Madison passou na minha frente, ansiosa para encontrar nossos cartões de lugar. Aposto que estamos em uma mesa bem ali na frente, disse ela, confiante, já que o tio Eric é seu irmão. Segui com mais cautela, examinando os cartões de acompanhantes elegantemente dispostos em busca dos nossos nomes. Madison chegou à mesa primeiro, seus dedos pequenos selecionando os cartões com cuidadosa determinação. Ela congelou de repente, seu corpo ficando estranhamente imóvel. Madison, você encontrou nossos nomes? Perguntei, aproximando-me. Ela se virou para mim, com a confusão e a mágoa nublando seus olhos, segurando um cartão que me fez gelar o sangue. Onde deveria estar o nome dela, alguém havia escrito a filha falsa com a mesma caligrafia elegante de todos os outros cartões de lugar. Mãe, sua voz tremeu, o que isso significa? Antes que eu pudesse responder, ela leu em voz alta, sua voz ecoando na calmaria momentânea da conversa ao nosso redor, filha falsa. Vários convidados próximos se viraram para olhar, com expressões que variavam do choque à curiosidade desconfortável. Naquele momento horrível, Eric apareceu ao nosso lado, Natalie o seguindo com uma expressão preocupada. O que está acontecendo? Perguntou ele, visivelmente irritado com a interrupção. Sem dizer nada, entreguei-lhe o cartão. Seu rosto corou, mas em vez da indignação ou do pedido de desculpas que eu esperava, ele se mexeu, desconfortável, e murmurou, provavelmente é só a ideia de alguém para uma piada.
Uma piada? Repeti, mantendo a voz baixa, mas intensa. Fazer minha filha se sentir deslocada é engraçado para você? Olha, Caitlin, não é grande coisa. Todo mundo sabe que ela não. Não o quê, Eric? Desafiei, ciente da presença de Madison e da crescente plateia de curiosos. Ele olhou para Natalie, que examinava a sala ansiosamente, como se estivesse medindo o dano social. Bem, é verdade, disse-lhe finalmente, as palavras caindo entre nós como pedras. Ela não é realmente da família. A inspiração rápida de Madison me atravessou como uma faca. Observei seu rosto se contorcer, a empolgação e a esperança do dia se esvaindo enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Natalie deu um passo à frente, tentando controlar os danos. Tenho certeza de que foram só alguns dos meus primos sendo idiotas. Eles têm um senso de humor estranho. Vamos encontrar o seu cartão de lugar correto. Mas o estrago já estava feito. Madison já estava se afastando da mesa, esbarrando nos convidados enquanto as lágrimas começavam a escorrer pelo seu rosto. Eu me movi para segui-la, mas não antes de encarar meu irmão. Ela tem um nome, eu disse, com a voz baixa e perigosa. O nome dela é Madison, e ela é mais família para mim do que qualquer um de vocês já foi em anos. Encontrei Madison escondida no box do banheiro, seus ombros pequenos tremendo com soluços silenciosos. Ajoelhei-me ao lado dela, puxando-a para meus braços, minhas próprias lágrimas se misturando às dela. Por que eles não gostam de mim? Ela sussurrou no meu ombro. O que eu fiz de errado? Nada, assegurei-lhe com firmeza. Você não fez absolutamente nada de errado. Algumas pessoas simplesmente têm corações muito pequenos. Enquanto a abraçava, uma clareza fria se apoderou de mim. Eu havia passado anos esperando que minha família mudasse, que abrisse seus corações para a criança incrível que havia transformado minha vida. Eu estava disposta a suportar o julgamento que me faziam, mas não permitiria, não podia, que ferissem o espírito de Madison com sua definição limitada de família. Enxuguei suas lágrimas delicadamente com um lenço de papel. Você quer ir embora? Podemos ir agora mesmo, voltar para Chicago hoje à noite. Ela soluçou, considerando a opção, e então me surpreendeu com a resposta. Não, eu quero ficar. Tem certeza, querida? Não precisamos. Madison endireitou os ombros, uma determinação que reconheci era a mesma teimosia que demonstrei ao longo da vida ao enfrentar obstáculos. Quero que eles vejam que não vou fugir. Você sempre me diz que, quando as pessoas são más, manter a postura demonstra que você é mais forte do que elas. O orgulho cresceu em meu peito, momentaneamente substituindo a raiva e a mágoa. Minha filha estava me ensinando sobre coragem diante da rejeição. Assenti, ajudando-a a retocar a maquiagem levemente borrada e a ajeitar o vestido roxo. Então é exatamente isso que faremos. Vamos nos manter firmes juntos. De mãos dadas, voltamos para a recepção, prontos para enfrentar o que viesse a seguir, não como vítimas, mas como guerreiros protegendo algo precioso, nossa dignidade e nossa verdade. Voltamos para a recepção de cabeça erguida, embora a mão de Madison tremesse levemente na minha. A mesa de cartões de lugar estava agora cercada por convidados, cabeças unidas em uma conversa animada. Minha mãe ficou de lado, com o rosto uma máscara de angústia controlada, ao nos ver nos aproximando. Antes que alguém pudesse falar, peguei uma caneta da mesa e peguei um dos cartões em branco. Em letras garrafais e claras, escrevi filha de verdade e coloquei exatamente onde estava o cartão ofensivo. Mãe, sussurrou Madison, com uma mistura de admiração e ansiedade na voz. Apertei a mão dela para tranquilizá-la. Tudo bem. Às vezes precisamos corrigir os erros dos outros. Minha mãe se adiantou, com a voz baixa e tensa. Caitlin, por favor, não torne isso mais difícil do que o necessário. A coordenadora está providenciando novos assentos. Leve a Madison e... Não, interrompi-a, preciso falar com o Eric e a Natalie agora. Talvez fosse o tom de aço desconhecido na minha voz, mas minha mãe recuou, gesticulando em direção a uma pequena antessala ao lado do salão principal. Eles estão lá dentro, tentando resolver essa confusão. Ajoelhei-me ao nível de Madison. Preciso falar com o tio Eric e a tia Natalie a sós por alguns minutos. Você pode esperar com a vovó? Madison olhou incerta para minha mãe, que fez um esforço visível para suavizar a expressão.
Posso te mostrar a decoração do bolo, ofereceu ela, secamente. Depois de me certificar de que Madison estava acomodada, entrei na antessala e encontrei Eric e Natalie em uma discussão tensa com a cerimonialista e os pais de Natalie. Todos fora, exceto os noivos, anunciei, surpreendendo até a mim mesma com minha assertividade. A cerimonialista olhou para Natalie em busca de confirmação e, em seguida, conduziu os outros para fora, deixando apenas nós três. Assim que a porta se fechou, encarei meu irmão diretamente. O que aconteceu lá foi inaceitável. Eric passou a mão pelo cabelo cuidadosamente penteado. Olha, foi só uma brincadeira idiota. Provavelmente uma das primas da Natalie bebeu champanhe demais antes da recepção. Estamos cuidando disso. Lidar com isso, repeti, descartando como uma piada? Confirmando para minha filha de 8 anos que ela não é realmente da família? Não foi isso que eu quis dizer, ele recuou, lançando um olhar desesperado para Natalie. Então o que você quis dizer, Eric? Por favor, me explique exatamente o que você quis dizer quando disse o é verdade ou em resposta a alguém chamando minha filha de falsa. Natalie se colocou entre nós, seu vestido de noiva farfalhando. Caitlin, por favor. Hoje é o dia do nosso casamento. Passamos um ano planejando isso. E passei 8 anos criando uma criança que merece respeito humano básico, respondi, uma criança que estava animada para conhecer sua família extensa, que passou semanas escolhendo o vestido perfeito para impressionar todos vocês. A fachada de Eric finalmente se quebrou. O que você quer que eu diga? Que eu concordei porque tinha medo de causar problemas. Que a família da Natalie tem certas visões tradicionais sobre o que constitui uma família de verdade. Que eu fiquei preso no meio, tentando manter todo mundo feliz. Quero que você diga que sente muito, respondi. Não para mim, mas para Madison. E quero que você diga isso de verdade. Eric olhou para Natalie, que assentiu quase imperceptivelmente. Vou me desculpar com ela, admitiu. Foi errado o que aconteceu e o que eu disse. E depois, insisti. Voltamos lá e fingimos que está tudo bem enquanto seus sogros e nossos pais continuam tratando a Madison como se ela fosse menos digna de pertencimento? Os ombros de Eric caíram. O que você espera que eu faça, Caitlin? Levante-se na minha própria recepção de casamento e dê um sermão em todo mundo sobre valores familiares? Suas palavras despertaram algo em mim, uma percepção de que talvez fosse exatamente isso que precisava acontecer, não da parte do Eric, que claramente havia escolhido seu caminho, mas da minha parte. Não, eu disse, um plano se formando rapidamente na minha mente. Não espero que você faça isso, mas farei. Deixei-os me encarando, confusos, e voltei para o salão principal, onde os convidados já estavam se acomodando em mesas elaboradamente decoradas. Encontrei Madison com minha mãe perto da vitrine de bolos, com uma expressão cautelosa, porém mais calma. Está tudo bem? Ela perguntou quando me aproximei. Vai ficar, assegurei-lhe, conduzindo-a até a nossa mesa recém-designada, que felizmente ficava do outro lado da sala, em frente à dos meus pais e da família da Natalie. A recepção prosseguiu com os discursos do padrinho e da madrinha, seguidos da tradicional primeira dança. Assisti a tudo com uma estranha sensação de distanciamento, minha mente focada no que eu sabia que tinha que fazer. Quando o mestre de cerimônias anunciou que o jantar seria servido em breve, levantei-me do meu assento e caminhei decididamente até o pequeno palco onde ficava o microfone. O coordenador do casamento se moveu para me interceptar, mas fui mais rápido, alcançando o microfone antes que alguém pudesse me impedir. Boa noite a todos, comecei, com a voz firme apesar do coração acelerado. Para quem não me conhece, sou Caitlin, irmã do Eric. Um murmúrio de confusão percorreu a plateia. Isso não estava no programa. Vi Eric e Natalie trocando olhares alarmados de seus lugares na mesa principal. Eu não estava programado para falar hoje à noite, mas percebi que há algo importante que precisa ser dito sobre família. Fiz uma pausa e encontrei o olhar de Madison na multidão. Ela me observava com absoluta confiança, e isso me deu coragem para continuar. Há 8 anos, tomei a decisão mais importante da minha vida. Tornei-me mãe de uma linda menina chamada Madison, não pelo parto tradicional, mas por adoção, por escolha e amor. E, desde então, sou grata por essa escolha todos os dias. Eu vi a minha mãe se remexendo desconfortavelmente na cadeira, meu pai olhando fixamente para a frente.
Mas também havia rostos na multidão demonstrando interesse genuíno, até mesmo apoio. Hoje, Madison e eu nos deparamos com algo perturbador. Onde deveria estar o cartão de lugar dela, alguém escreveu a filha falsa. E, quando confrontados com essa crueldade, alguém sugeriu que, de alguma forma, era verdade que, como não compartilhamos o mesmo sangue, ela não é realmente da família. Suspiros e sussurros se espalharam pela sala. A mãe de Nathalie sussurrava freneticamente para todos ao seu redor, enquanto Eric permanecia imóvel, com um rosto indecifrável. Não estou aqui para criar drama nem estragar o dia especial de ninguém, mas para dizer uma verdade que não precisa ser dita: família não é definida pelo DNA. Ela é definida pelo amor, pelo comprometimento, pela presença um do outro dia após dia. Cruzei os olhos com vários parentes na sala enquanto continuava. Alguns de vocês me conhecem a vida toda. Vocês me viram crescer, tropeçar, cair e me reencontrar. E alguns de vocês estão me conhecendo e a Madison pela primeira vez hoje. Mas todos vocês estão testemunhando agora o que significa defender alguém que você ama. Minha voz ficou mais forte, mais apaixonada. Madison não é minha filha de mentira. Ela é minha filha real, verdadeira, em todos os sentidos que importam. Ela me ensinou mais sobre amor, resiliência e alegria do que eu jamais poderia imaginar. E quem não consegue enxergar isso, quem não consegue abrir o coração para a bela realidade da nossa família, está perdendo a oportunidade de conhecer um ser humano extraordinário. Encontrei Madison novamente na multidão e vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas não eram lágrimas de mágoa. Agora seus olhos brilhavam de orgulho e amor, seu corpo pequeno, ereto e alto em seu vestido roxo. Então, quero propor um brinde, concluí, pegando um copo d'água de uma mesa próxima. Não apenas aos noivos, embora eu lhes deseje toda a felicidade, mas à família de verdade onde e como quer que a encontremos. As pessoas que nos amam exatamente como somos, que nos elevam em vez de nos destruir, que nos abrem espaço à sua mesa e em seus corações sem condições ou restrições. Levantei meu copo e, para minha surpresa, muitos convidados fizeram o mesmo, incluindo vários dos meus primos e até alguns do lado da família da Nathalie. Obrigada, eu disse simplesmente, depois devolvi o microfone ao suporte e fui direto até Madison. Ela se levantou e me abraçou pela cintura, me abraçando com força. Mãe, eu te amo, sussurrou. Eu também te amo, querida, mais do que tudo neste mundo. Inclinei-me para beijar o topo da cabeça dela e depois me endireitei para encarar a figura do meu irmão que se aproximava. A expressão de Eric era uma mistura complexa de raiva, constrangimento e algo que parecia quase respeito. Você não podia simplesmente deixar para lá, não é? Perguntou ele, mas o calor já havia desaparecido de suas palavras. Não quando se trata dela, respondi firmemente. Nunca quando se trata dela. Ele assentiu lentamente. Eu entendo isso agora. Eu acho que fui um covarde, Kate. Antes que eu pudesse responder, ele se virou para Madison e se agachou na altura dela, como fizera quando chegamos. Madison, sinto muito pelo que aconteceu antes e pelo que eu disse. Foi errado, e você merecia algo melhor do seu tio. Madison o estudou por um longo momento, com um olhar direto e avaliador que ia muito além da sua idade. Por que você disse isso se não era verdade? Perguntou ela simplesmente. Eric estremeceu com a franqueza da pergunta. Às vezes, os adultos dizem coisas para agradar os outros, mesmo quando sabem que não é verdade. Não é certo e não é desculpa. Ele me olhou brevemente antes de continuar. Sua mãe é mais corajosa do que eu. Ela sempre foi. Madison refletiu sobre isso e então lhe ofereceu um sorriso hesitante. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Acredito nisso, concordou Eric, levantando-se. Caitlin, sobre a recepção. Estamos indo, eu disse baixinho. Já deixamos claro o que queríamos dizer, e agora Madison e eu vamos aproveitar o resto da noite em outro lugar. Ele assentiu, aceitando minha decisão. Você vai ao brunch amanhã? Não, respondi com firmeza. Acho melhor irmos para casa cedo. Enquanto Madison e eu reuníamos nossos pertences e nos dirigíamos para a saída, notei vários convidados nos observando com expressões variadas, alguns com desaprovação, outros curiosos e alguns com admiração indisfarçável. Minha mãe estava parada na porta, com o rosto tenso de emoção reprimida.
Você sempre tinha que ser diferente, disse ela enquanto passávamos. Sempre tinha que fazer uma cena. Parei e me virei para ela, sentindo de repente uma profunda tristeza em vez de raiva. Não, mãe. Eu sempre tive que ser autêntica. Há uma diferença. Com isso, Madison e eu saímos da recepção e fomos para o ar quente da noite, deixando para trás os sussurros, os julgamentos e as definições limitadas que nos confinaram por muito tempo. Quando saímos, Madison olhou para mim e sorriu, um sorriso sincero e descontraído que fez cada momento difícil valer a pena. Para onde vamos agora, mãe? Para onde quisermos, respondi, sentindo-me mais leve do que há anos. Nossa aventura está apenas começando. Em vez de voltar para o hotel onde o restante da festa de casamento estava hospedado, chamei um serviço de transporte e levei Madison para uma pequena pousada que eu tinha visto na cidade vizinha. O charmoso chalé amarelo com sua varanda envolvente não poderia ser mais diferente do luxo elegante do resort. Parece uma casa de bonecas, comentou Madison enquanto fazíamos o check-in, seu espírito já se recuperando com uma resiliência que nunca deixava de me surpreender. A senhora idosa, dona do lugar, nos mostrou um quarto aconchegante com 2 camas de solteiro cobertas por colchas feitas à mão. Tem biscoitos fresquinhos na sala de jantar, se você estiver com fome, disse ela a Madison, piscando o olho. A festa de casamento está ficando agitada demais para vocês? Algo assim, respondi com um sorriso cansado. Depois que Madison vestiu o pijama e estava feliz comendo biscoitos enquanto lia um livro da pequena biblioteca do B&B, fui até a varanda para respirar o ar fresco da noite. Meu telefone, que eu havia silenciado durante a fuga, vibrava insistentemente na minha mão, 12 chamadas perdidas e 27 mensagens de texto. As consequências tinham começado. Primeiro, dei uma olhada nas mensagens. Minha mãe, como você pode envergonhar a família desse jeito? Várias do Eric, me liga quando puder. Onde você está hospedada agora? Precisamos conversar. Uma mensagem surpreendente da Natalie, sinto muito pelo que aconteceu. Podemos conversar amanhã? Quando eu estava prestes a guardar o telefone, ele tocou novamente. O nome de Jéssica apareceu na tela. Seu irmão me ligou, disse ela sem rodeios quando atendi. Ele está tentando te encontrar. Como ele conseguiu seu número? Aparentemente, ele escondeu o número de quando a gente saiu junto, anos atrás. Ele parece bem desesperado para falar com você. Suspirei, encostando-me no corrimão da varanda. Fiz um discurso na recepção. Não foi exatamente planejado. Meu Deus, Jéssica engasgou e depois riu. Você virou uma mamãe urso, não é? O que aconteceu? Contei os acontecimentos da noite, o cartão da filha falsa, a resposta insensível de Eric e meu discurso improvisado. Jéssica ouviu sem interromper, ocasionalmente emitindo sons de indignação ou apoio. Estou orgulhosa de você, Kate, disse ela quando terminei. E aposto que a Madison também. Ela parece bem agora, mas estou preocupada com o impacto a longo prazo. Nenhuma criança deveria questionar se é um real o suficiente para se sentir incluída. Então, qual é o seu plano agora? Voltar para casa amanhã. Essa é a ideia, confirmei. Acho que não há mais nada a ganhar com. Fui interrompida por outra ligação. Eric de novo. Eu deveria atender, disse a Jéssica. É a 13ª vez que ele liga nos últimos 30 minutos. Boa sorte, ela respondeu. Me ligue amanhã antes do seu voo. Mudei para o telefonema de Eric, me preparando. Olá. Finalmente, sua voz era uma mistura de alívio e exasperação. Onde você está? Mamãe está tendo um colapso. Os pais da Natalie estão furiosos, e metade dos convidados só fala do seu discurso. Estamos seguros. É tudo o que você precisa saber, respondi calmamente. Madison e eu voltaremos para Chicago amanhã de manhã. Houve uma pausa. Então a voz de Eric soou novamente, agora mais suave. Eu errei, Caitlin. Eu sei disso. O que aconteceu com o cartão foi imperdoável, e minha reação foi ainda pior. Sim, foi, concordei, sem facilitar as coisas para ele. Podemos nos encontrar amanhã? Só para conversar antes de você ir embora.
Devo a você e a Madison um pedido de desculpas melhor do que o que consegui na recepção. Hesitei, dividida entre proteger Madison de mais sofrimento e dar ao meu irmão uma chance de se redimir. Não sei, Eric. Por favor, Kate. Sei que não mereço, mas estou pedindo mesmo assim. Algo em sua voz, uma vulnerabilidade que eu não ouvia desde que éramos crianças, me fez reconsiderar. Tudo bem. Podemos nos encontrar para o café da manhã às 9 horas. Tem um café chamado Seabraese na rua principal da cidade. Mas isso é para Madison, não para você, para mim ou para qualquer outra pessoa. Se ela parecer desconfortável em algum momento, vamos embora. Entendido. Obrigado. Depois de desligar, fui ver como estava Madison, que havia adormecido com o livro aberto sobre o peito. Retirei-o delicadamente, apaguei a luz e me acomodei na minha cama, com a mente a mil com os acontecimentos do dia e o que o amanhã poderia trazer. Amanhã chegou rápido demais. Acordei e encontrei Madison já vestida, sentada perto da janela, observando as gaivotas sobrevoando a cidade. Eu disse ao tio Eric que o encontraríamos para o café da manhã, eu disse cuidadosamente, avaliando sua reação. O que você acha disso? Ela considerou a pergunta seriamente. Ele ainda está bravo com o seu discurso? Acho que não. Ele disse que quer se desculpar direito. Madison assentiu. Ok. Posso comer panquecas no café da manhã? Sua simples aceitação da situação me deixou humilde. Enquanto eu passava a noite analisando e me preocupando, ela já havia se entregado ao perdão e à praticidade, concentrando-se em panquecas em vez de ressentimentos. No café, Eric já estava esperando em uma mesa do lado de fora, parecendo cansado e um pouco amarrotado, em roupas casuais em vez de seus trajes de casamento. Ele se levantou quando nos viu, com um sorriso hesitante no rosto. Obrigado por terem vindo, disse ele, puxando cadeiras para nós dois. Não tinha certeza se vocês viriam. Madison subiu em seu assento e imediatamente pegou um cardápio. Quero panquecas de mirtilo, anunciou ela, aparentemente decidindo que a comida tinha precedência sobre conversas adultas constrangedoras. Excelente escolha, respondeu Eric, visivelmente relaxado com a franqueza dela. Ouvi dizer que eles fazem os melhores da cidade. Depois de fazermos o pedido, Eric respirou fundo e se dirigiu diretamente a Madison. Quero me desculpar novamente pelo que aconteceu ontem. O cartão foi cruel, e o que eu disse depois foi ainda pior. Você é parte da nossa família, e eu deveria ter te defendido desde o início. Madison observou por cima do suco de laranja. Por que você não fez isso? Eric olhou para mim e depois para Madison. Essa é uma boa pergunta. Acho que eu estava com medo de decepcionar certas pessoas. A família da Natalie é muito tradicional e eles pagaram a maior parte do casamento. Ele esfregou a nuca, parecendo envergonhado. Mas isso não é desculpa. Eu estava errado, te magoei e sinto muito mesmo. Mamãe diz que todo mundo comete erros, respondeu Madison solenemente. Ela diz que o que importa é como você os corrige. Eric sorriu diante da sabedoria dela. Sua mãe é muito inteligente. Ele se virou para mim. A Natalie também queria vir hoje, mas achou que seria mais fácil se fosse só eu. Ela se sente péssima com o que aconteceu. Não foi culpa dela, admiti, a menos que tenha sido ela quem escreveu o cartão. Deus, não, Eric pareceu horrorizado. Foi o filho do primo dela, Daniel, um adolescente, que achou que ele estava sendo engraçado. Os pais da Natalie o repreenderam depois que você foi embora, e ele foi designado para escrever uma carta formal de desculpas para vocês dois. Nossa comida chegou, interrompendo temporariamente a conversa. Enquanto Madison devorava alegremente suas panquecas, observei meu irmão. Ele parecia genuinamente arrependido, mais parecido com o Eric de quem eu me lembrava da infância do que com o profissional educado que vinha me mantendo à distância há anos. O que mudou, Eric? Perguntei baixinho. Depois que saí ontem à noite, o que aconteceu? Ele largou o garfo. Seu discurso aconteceu. E então aconteceu a Natalie, na verdade. Depois que você saiu, ela me puxou de lado e disse que estava envergonhada, não de você, mas de como a família dela se comportou e de como eu não defendi minha sobrinha. Ele sorriu com tristeza. Ela disse,
Se algum dia tivermos filhos, espero defendê-los com metade da paixão que você demonstrou por Madison. Fiquei surpreso. Achei que ela fosse parte do problema. Eric balançou a cabeça. Ela estava presa no meio, tentando manter os pais felizes e, ao mesmo tempo, se sentindo desconfortável com a forma como as coisas estavam se desenrolando. Mas o seu discurso mudou algo para ela. Para muita gente, na verdade. Madison, que estava ouvindo em silêncio enquanto devorava suas panquecas, interrompeu: eles ainda tinham bolo depois que saímos? Eric riu, a tensão se dissipando. Sim, eles dançaram. E dançaram. Sua mãe sentiu falta de me ver tentando fazer a dança da galinha. Você dança muito mal, lembrei, com um sorriso nos lábios. Ainda é ele confirmou. Algumas coisas nunca mudam. À medida que o café da manhã avançava, a conversa fluía com mais facilidade. Eric perguntou a Madison sobre a escola, seus hobbies, seus amigos em Chicago. Ela se abriu aos poucos, descrevendo seus projetos de arte e a série de livros pela qual estava obcecada no momento. Observei a interação deles com uma mistura de cautela e esperança. Quando chegou a hora de ir embora, Eric nos acompanhou até o táxi que nos esperava. Espero que isso não seja um adeus pelos próximos 3 anos, disse ele, com a expressão séria. Eu gostaria de ser um tio de verdade para Madison, se você me deixar. Pensei em todos os anos de distância, nas oportunidades perdidas de conexão. Vai levar tempo, Eric. A confiança precisa ser reconstruída. Entendo. Estou disposto a me esforçar. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou novamente. Era minha mãe? Recusei a ligação, mas momentos depois, o telefone do Eric começou a tocar. Ele olhou para a tela e fez uma careta. Eles não param de ligar desde ontem à noite, admitiu. Mamãe e papai, os pais da Nathalie, vários parentes, todos querendo saber se eu já te coloquei juízo na cabeça a um ponto. Fiquei tensa. E você? Não, disse ele com firmeza. Eu venho dizendo a eles que sou eu quem precisa que me ensinem a ter juízo. Ele se agachou até ficar na altura de Madison. Sua mãe defendeu o que é certo ontem. É uma lição que não vou esquecer. Madison, com sua sabedoria de criança de 8 anos, deu um tapinha no ombro dele, tranquilizando-o: está tudo bem, tio Eric. Mamãe diz que aprender é o que nos faz crescer. Os olhos de Eric brilharam desconfiados enquanto ele se levantava. Ela tem razão sobre isso também. Ele nos ajudou a colocar as malas no táxi. Boa viagem. E Caitlin, obrigada por me dar uma segunda chance. Quando o táxi partiu, Madison acenou até que Eric se tornasse apenas uma figura distante na calçada. Acho que gosto de ter um tio, decidiu ela. Mesmo depois de tudo o que aconteceu? Ela sentiu com a certeza que só as crianças possuem. Ele pediu desculpas, e foi sincero. E fez perguntas sobre mim e se lembrou das respostas. É isso que uma família de verdade faz, certo? Da boca de bebês, pensei, maravilhado com sua capacidade de perdão e sua compreensão intuitiva do que realmente constituía os laços familiares. No aeroporto, meu telefone continuou a vibrar com mensagens e ligações, algumas hostis, algumas conciliatórias, algumas de parentes com quem eu não falava há anos, expressando apoio à minha posição. Não respondi a nenhuma delas, concentrando-me em voltar para casa em Chicago, de volta à nossa rotina confortável e à vida que construímos juntos. Foi só quando finalmente estávamos no avião, com Madison já absorta em um filme na tela do encosto, que me permiti realmente processar tudo o que tinha acontecido. Eu tinha ido ao casamento na esperança de reconciliação, de que Madison fosse acolhida pela minha família. Em vez disso, encontrei forças para definir família em nossos próprios termos, para exigir o respeito que merecíamos em vez de aceitar as migalhas de reconhecimento oferecidas. Conforme o avião subia acima das nuvens, senti uma elevação semelhante no meu espírito. Pela primeira vez desde que adotei Madison, não carreguei mais o peso de buscar a aprovação dos meus pais ou de tentar me encaixar na definição limitada que eles tinham de família. Estávamos voltando para casa não derrotados, mas libertos, prontos para seguir em frente com aqueles que realmente nos valorizavam e sem o fardo daqueles que não nos valorizavam. Madison adormeceu encostada no meu ombro em algum lugar na Pensilvânia, com um rosto sereno e sonolento.
Afastei uma mecha de cabelo da sua testa, tomada de amor por aquela criança que tanto me ensinou sobre coragem, autenticidade e o verdadeiro significado da família. As consequências do casamento continuariam por semanas, eu sabia disso. Mas, independentemente do que acontecesse, enfrentaríamos tudo juntas, mais fortes por termos nos mantido firmes, mais claras sobre quem merecia um lugar em nossas vidas e inabaláveis em nossa consciência de que nosso vínculo mãe-filha era tão real e válido quanto qualquer outro. 6 meses após o incidente do casamento, Madison e eu estávamos decorando nosso apartamento para as festas de fim de ano, pendurando luzes coloridas nas janelas enquanto uma música natalina tocava suavemente ao fundo. Tanta coisa mudou naquele curto espaço de tempo. Mas o cerne da nossa vida, nosso vínculo como mãe e filha, permaneceu firme e forte. Mãe, podemos pendurar os enfeites roxos deste lado? Perguntou Madison, arrumando cuidadosamente os enfeites de vidro em nossa modesta árvore. Claro, querida. De qualquer forma, seu olhar artístico é melhor que o meu. Sorri, observando-a colocar meticulosamente cada enfeite com a seriedade de uma curadora de museu. As consequências do casamento foram desafiadoras e surpreendentemente curativas. Como esperado, meus pais reagiram com raiva e desaprovação ao meu discurso e à minha saída antecipada. Durante semanas, minha mãe deixou mensagens de voz alternando entre sentimentos de culpa e exigências de que eu pedisse desculpas a Eric e Nathalie por interromper o dia especial deles. O que ela não sabia era que Eric e eu tínhamos começado a reconstruir nosso relacionamento por meio de videochamadas semanais, com Madison participando animadamente para mostrar seus últimos projetos de arte ou conquistas escolares. Meu irmão tinha sido fiel à sua palavra, fazendo esforços genuínos para estar presente em nossas vidas, apesar da distância geográfica. O acontecimento mais inesperado aconteceu 2 meses após o casamento, quando Nathalie ligou para contar a notícia da gravidez. Queremos que Madison participe, disse ela, com a voz carregada de sinceridade. Toda criança merece primos que a amem, e nosso bebê terá sorte de ter Madison como família. A transformação na minha vida profissional foi igualmente significativa. A coragem que encontrei para defender Madison no casamento se estendeu a outras áreas. Eu finalmente tomei a iniciativa de abrir meu próprio estúdio de design gráfico em vez de continuar como freelancer, reformando uma pequena loja a poucos quarteirões do meu apartamento. O negócio estava crescendo constantemente, o que me permitiu ser mais seletivo com clientes e projetos, mantendo uma agenda que priorizava Madison. O tio Eric disse que eles virão para o ano novo, comentou Madison, interrompendo minhas reflexões. A vovó e o vovô também virão? A pergunta foi feita casualmente, mas eu sabia que tinha peso. Meus pais mantiveram distância depois do casamento, embora houvesse pequenos sinais de degelo nas últimas semanas, um cartão de aniversário para Madison que a reconhecia como neta sem o qualificador adotada, um breve telefonema no dia de ação de graças que foi civilizado, se não caloroso. Não tenho certeza, querida. O tio Eric os convidou, mas eles ainda não decidiram. Juntei-me a ela na árvore, ajudando a pendurar a estrela no topo. Como você se sentiria se eles viessem? Madison refletiu seriamente. Acho que não tem problema. Todo mundo merece uma segunda chance, certo? É o que você sempre me diz. A sabedoria dela continuou a me humilhar. Sim, é isso mesmo. Embora às vezes as segundas chances venham com limites para nos proteger. Como na vez em que dei outra chance para Jaime ser minha amiga, mas disse que ela não poderia mais pegar emprestados meus marcadores especiais depois que os perdeu? Perguntou Madison, traçando um paralelo com um conflito recente no parquinho. Exatamente assim, eu ri, impressionado com a forma como ela conseguia destilar conceitos emocionais complexos em termos perfeitamente relacionáveis para uma criança de 8 anos. O processo de cura não foi fácil para nenhum de nós. Nas semanas seguintes ao casamento, Madison teve pesadelos e crises ocasionais de insegurança, questionando seu lugar no mundo de uma forma que nenhuma criança deveria ter que fazer. Encontrei um terapeuta infantil especializado em questões de adoção, e essas sessões se mostraram inestimáveis. Eu também busquei apoio, ingressando em um grupo de pais adotivos, onde pude compartilhar experiências com outras pessoas que entendiam os desafios únicos que enfrentávamos. A comunidade que encontrei lá se tornou uma espécie de família extensa, oferecendo sabedoria, incentivo e solidariedade quando necessário. Uma conexão particularmente significativa foi com Sarah, outra mãe solteira por opção que adotou o filho de um orfanato.
Nossas famílias começaram a passar tempo juntas regularmente, as crianças se uniram por meio de suas experiências compartilhadas, enquanto Sarah e eu descobrimos uma amizade que parecia existir há décadas, e não meses. Você acha que poderíamos convidar Sarah e Tyler para o jantar de Natal? Perguntou Madison, como se estivesse lendo meus pensamentos. Eu estava pensando a mesma coisa, respondi, passando o braço em volta dos ombros dela. Grandes mentes pensam igual. A campainha tocou, interrompendo nossa decoração. Madison correu para atender, olhando pelo olho mágico como havíamos praticado. É o tio Eric, ela chamou animadamente. Abri a porta e encontrei meu irmão parado ali, com uma caixa grande nos braços, as bochechas vermelhas do frio de dezembro. Entrega especial, anunciou ele, entrando e largando seu fardo. Nathalie enviou biscoitos caseiros, e eu trago novidades. Madison imediatamente investigou a caixa, descobrindo não apenas biscoitos, mas também um pequeno presente embrulhado com seu nome. Posso abrir? Ela perguntou, olhando para Eric e para mim. Pode falar? Eric assentiu, sorrindo diante do entusiasmo dela. Dentro, havia uma fotografia emoldurada da nossa família extensa, de gerações anteriores, bisavós, tios e tias-avós, e primos de várias gerações. Na borda do tapete, alguém havia escrito cuidadosamente: a família se apresenta de muitas formas. Você faz parte desta história, agora e sempre. Nathalie encontrou no sótão da avó, explicou Eric baixinho enquanto Madison examinava a foto. A senhora mudou de ideia depois de conhecer Madison no brunch pós-casamento. Disse que tinha esquecido que realmente era família até ver o quanto você protegia sua filha. O gesto me fez chorar inesperadamente. Isso é muito atencioso. Tem mais, continuou Eric. Mamãe e papai perguntaram se podem vir no Natal, não só no Ano Novo, mas também no dia de Natal. Eles querem trazer presentes para Madison. Presentes de verdade, não os vales presente impessoais que costumam enviar. Senti uma mistura complexa de emoções, esperança, cansaço, o instinto protetor que só se fortalecera desde o incidente do casamento. O que você acha? É genuíno? Eric deu de ombros. Acho que o casamento foi um alerta para muita gente. A mamãe tem feito perguntas sobre adoção, lido livros. O papai mencionou que se sentiu envergonhado ao perceber como eles estavam tratando a única neta. Ele olhou para Madison, que agora mostrava a foto para seu bicho de pelúcia favorito. As pessoas podem mudar. Não da noite para o dia, e talvez não completamente, mas podem tentar. Como você fez, reconheci suavemente. Como eu estou tentando fazer, ele corrigiu com um sorriso autodepreciativo, todos os dias. Depois que Eric foi embora, prometendo voltar com Nathalie para nossa reunião de fim de ano, Madison e eu voltamos a decorar enquanto ela cuidadosamente arrumava o presépio em nossa estante. Ela perguntou: Mãe, você acha que a vovó e o vovô algum dia me amarão como você? A pergunta me pegou de surpresa pela sua franqueza. Acho que ninguém vai te amar exatamente como eu, respondi honestamente. Mas acho que eles estão começando a entender o que estavam perdendo por te manterem à distância. E espero que descubram como é incrível te conhecer de verdade. Ela assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Ainda bem que fomos ao casamento, disse ela depois de um momento. Você vai, mesmo depois do que aconteceu? Sim, ela disse confiante, porque se não tivéssemos ido, nada teria mudado. O tio Eric não nos ligaria toda semana. A tia Nathalie não estaria mandando biscoitos, e você não teria aberto seu estúdio. Olhei para ela, espantado. O que o estúdio tem a ver com o casamento? Madison olhou para mim como se a conexão fosse óbvia. Você foi corajosa, mãe. Você enfrentou todo mundo por mim e não teve medo de fazer outras coisas corajosas também. A percepção dela me deixou momentaneamente sem palavras. Ela estava certa, claro. O confronto no casamento tinha sido um catalisador, me impulsionando a permanecer firme em outras áreas da minha vida nas quais eu havia anteriormente cedido ou hesitado. O dia de Natal chegou com uma leve nevasca que transformou Chicago em um cenário de férias perfeito. Nosso apartamento estava quentinho e perfumado com o cheiro de bolo assado, graças à insistência de Madison para que fizéssemos biscoitos do zero em vez de comprá-los. Sarah e Tyler se juntariam a nós para o jantar, junto com Eric e Nathalie e, o mais nervosos, meus pais.
Eles chegaram pontualmente às 4, parados sem jeito na nossa porta com pacotes cuidadosamente embrulhados e sorrisos hesitantes. Minha mãe envelhecera visivelmente nos meses que se seguiram ao casamento, as rugas ao redor da boca estavam mais profundas e sua postura menos rígida do que eu me lembrava. Meu pai, sempre mais quieto e difícil de ler, carregava uma grande sacola de presentes com papel de seda roxo, a cor favorita de Madison. Feliz Natal, disse minha mãe, com a voz sem o tom autoritário de sempre. Obrigada por nos receber. Madison se aproximou deles com um otimismo cauteloso. Feliz Natal, vovó e vovô. Fiz cartões com os nomes de todos na mesa de jantar. Ela ergueu cartões de lugar feitos à mão, cada um decorado com desenhos personalizados. Minha mãe se ajoelhou, algo que eu não lembrava dela ter feito antes, para examinar as cartas. São lindas, Madison. Você é uma artista e tanto. Mamãe diz que minha criatividade vem do lado dela da família, respondeu Madison. Você gostava de arte quando tinha a minha idade? Um lampejo de surpresa cruzou o rosto da minha mãe, seguido por algo mais suave. Na verdade, sim. Eu costumava desenhar o tempo todo, embora meus pais não incentivassem muito. Essa pequena revelação de que minha mãe fora uma criança criativa cujos talentos não eram incentivados explicou muito sobre seu relacionamento comigo e minhas atividades artísticas. Foi uma pequena janela para uma pessoa que eu nunca havia compreendido completamente. A noite transcorreu com menos tensão do que eu esperava. Eric e Nathalie chegaram com mais presentes e fotos da ultrassonografia do filho que ainda não nasceu. Sarah e Tyler trouxeram carinho e uma conversa descontraída, sem nenhum histórico ou bagagem familiar. Madison circulava entre os adultos com confiança crescente, compartilhando histórias e exibindo seu quarto com paredes cobertas de obras de arte. Depois do jantar, enquanto todos se reuniam na sala para a sobremesa, meu pai, discretamente, entregou a Madison um pacote embrulhado. Isso é algo especial, disse ele, com a voz rouca de emoção. Sua avó e eu queríamos que você ganhasse. Madison desembrulhou cuidadosamente o presente e revelou um álbum de fotos com capa de couro. Na capa, gravada em dourado, estavam as palavras da nossa neta de verdade. Ela abriu e encontrou fotos que eu nunca tinha visto antes, meus pais na juventude, reuniões familiares de décadas passadas, fotos minhas de quando eu era bebê e, o mais surpreendente, páginas vazias com o rótulo As Aventuras de Madison, esperando para serem preenchidas. Já perdemos muita coisa, disse meu pai, fitando-me com pesar. Gostaríamos de fazer parte da vida dela, da vida de vocês, daqui para frente, se vocês permitirem. Não foi uma reconciliação dramática com abraços cheios de lágrimas e todas as mágoas instantaneamente curadas. A vida real raramente funciona assim. Em vez disso, foi um começo tranquilo, um passo hesitante em direção a um novo tipo de relacionamento construído com base na honestidade, no respeito e no reconhecimento de que os laços familiares devem ser conquistados e não presumidos. Mais tarde naquela noite, depois que todos os nossos convidados foram embora e Madison estava se preparando para dormir, ela me entregou um pequeno pacote embrulhado em quadrinhos de jornal e preso com bastante fita adesiva. Fiz isso para você, disse ela, observando com expectativa enquanto eu desembrulhava cuidadosamente. Dentro havia um cartão feito à mão, com a frente coberta por um desenho de duas figuras, uma alta e outra baixa, juntas sob um sol brilhante. Lá dentro, com sua letra cuidadosa, ela escreveu: para minha mãe verdadeira, obrigada por sempre lutar por mim. Eu a puxei para um abraço, meu coração tão cheio que parecia impossível de conter. Obrigada por me ensinar pelo que vale a pena lutar, sussurrei contra seu cabelo. Enquanto Madison adormecia naquela noite, refleti sobre a jornada que havíamos percorrido desde aquele fatídico dia do casamento. O caminho tinha sido doloroso às vezes, os confrontos difíceis, as percepções desconfortáveis. Mas, apesar de tudo isso, saímos mais fortes, mais confiantes em nossas identidades e em nossa definição de família. Aprendi que defender o que importa não é um momento isolado de coragem, mas uma prática diária. Que perdoar não significa esquecer, mas sim escolher seguir em frente com limites e expectativas mais claros. Que família não é um conceito estático definido por outros, mas uma conexão viva e em evolução que criamos e nutrimos ativamente. E Madison aprendeu talvez a lição mais importante de todas, que seu valor não era determinado pela aceitação dos outros, que ela não precisava conquistar seu lugar no mundo ou se desculpar por quem ela era.
Ela viu sua mãe se recusar a aceitar qualquer coisa menos que respeito e dignidade por ambos e, ao fazer isso, absorveu uma verdade poderosa que a serviria por toda a vida. Às vezes, a família pela qual você luta se torna a família que você realmente merece. E nessa luta, eu não apenas ensinei à minha filha o seu valor, ela me ensinou o meu. Se você já teve que defender alguém que ama contra a pressão familiar, adoraria ouvir sua história nos comentários. Como você encontrou coragem para falar a sua verdade? Lembre-se de curtir este vídeo se a Madison e a minha jornada ressoaram com você. Inscreva-se para mais histórias da vida real e compartilhe com alguém que precise ouvir que família é sobre amor, não sobre rótulos. Obrigado por fazer parte da nossa grande família aqui, e que você sempre saiba seu verdadeiro valor.